convidamos o presidente do Conselho de Administração do CIEE e presidente da Academia Paulista de Letras Jurídicas, Dr. Rui Martins Altenfelder Silva, para fazer a apresentação do palestrante. Boa noite a todos. Uma satisfação muito grande receber, nesta noite, o meu colega da Faculdade Paulista de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Mário Garneiro. Mas antes eu quero saudar os meus colegas do Conselho de Administração, os superintendentes do Centro de Integração Empresa e Escola, os funcionários do CIEE, e faço isso na pessoa do presidente executivo da instituição, também colega de turma na Pontifícia Universidade Católica, o Luiz Gonzaga Bertelli. E uma saudação especial a um dos nossos fundadores, o Geraldo Ziviani, aqui presente. Meus caros amigos, jovens do CIEE, o Mário Garneiro, no livro que hoje o CIEE está entregando a todos os que participam dessa noitada, a dedicatória do livro do Mário, A Coragem da Ambição, JK, tem 2 linhas apenas. Ele dedica esse livro à juventude, futuro do Brasil e peça motriz do desenvolvimento do país. O Mário sempre teve essa visão, desde os nossos tempos, nos idos de 1958 para frente, lá na Pontifícia Universidade Católica. O Mário Garneiro sempre foi um líder. Ele liderava o partido político que ele pertencia. Aliás, depois eu fui o sucessor do Mário no Partido Independente Universitário, o PIU, P-I-U. E a oposição ao nosso partido era um outro partido, o PODA, do qual o líder era o Luiz Gonzaga Bertelli. De modo que você veja que nós sempre tivemos uma confraternização e, consequentemente, uma convivência muito amistosa e, consequentemente, muito profícua. Não é? Mas o Mário foi presidente do Centro Acadêmico 22 de Agosto, e como presidente do Centro Acadêmico 22 de Agosto, e bom estudante que era também, o Mário criou uma verdadeira escola para a juventude, escola política para a juventude. O Mário arregaçou as mangas e entrou em cheio na política com P maiúsculo. O Mário conheceu o presidente Juscelino Kubitschek. E desse conhecimento surgiu uma amizade, um respeito recíproco, eu diria até imorredora, né, Mário? Inclusive, neste livro que vocês vão receber, vocês vão ler o que o Aníbal Teixeira, grande brasileiro, e que fez o plano de governo do Juscelino Kubitschek, especialmente as 14 metas agrícolas. E o Aníbal Teixeira, neste livro, ele diz o seguinte: no Brasil, 2 personalidades, por mim, quer dizer, pelo Aníbal conhecidas, tiveram a oportunidade e viabilizaram um encontro histórico. Falo de Juscelino Kubitschek e Mário Garneiro. De um lado, o político, de outro,
o jovem empresário. E prossegue o Aníbal, dizendo que havia a geografia. Um, Juscelino, de Minas Gerais, e o outro, Mário Garneiro, de São Paulo. Mas ambos sobrepondo a tudo o Brasil. Havia a idade, um na plenitude da maturidade e o outro na juventude. Origens e idade foram superadas. Os dois foram contemporâneos do futuro. E diz mais o Aníbal Teixeira: quando eu fazia o plano de governo de JK para 1965, o presidente chamou-me à sua casa e disse: estive em São Paulo e conheci um jovem diferente. É o Mário Garneiro, inteligente, articulado e idealista. Isso Juscelino dizia para o Aníbal, que, como eu, acredita no futuro. E continuou: você sabe, Aníbal, lá em São Paulo, nós tivemos 200 mil votos. Perdemos feio, inclusive para o Plínio Salgado. Agora é outra coisa. O nosso governo fez por todos, mas São Paulo multiplicou o recebido. E o Aníbal Teixeira termina esta fala sobre o Mário Garneiro dizendo que o Mário tinha uma visão de propaganda e sugeriu um lema para a campanha quando falei em dar ênfase à agricultura. E qual foi o lema que Mário propôs? O trator como símbolo. E o lema: 5 anos de agricultura para 50 de fartura. Foi o slogan que pegou. E, portanto, Aníbal Teixeira, nessa breve fala sobre Mário Garneiro, já disse tudo sobre o palestrante desta noite. Mas tem mais. O Mário, quando nós, Bertelli e eu, convivíamos na faculdade, o Mário, além dos partidos políticos, ele criou, talvez, o primeiro centro de jovens de estudos e debates de assuntos sociais e políticos. Você lembra, Mário, o CEDASP, que você depois deu a minha responsabilidade de presidir. E vai mais, gente. O Mário convivendo com Carlos Lacerda, depois com Juscelino, depois com Carlos Lacerda e com Jânio Quadros. O Mário promoveu diversos encontros políticos na sede da Pontifícia Universidade Católica. E dessas conferências, desses discursos, surgiu Jânio Quadros, né, Mário? E não preciso mais discorrer sobre o futuro que aconteceu com Jânio Quadros. Mas o Mário tinha uma máxima que eu não digo que decorei, mas guardei muito, Mário. O Mário dizia para todos nós, seus colegas de turma e seus liderados: quando se quer compreender direito os acontecimentos e influenciar o futuro, é essencial ser mestre em 4 maneiras de ver as coisas. A primeira, como foram. A segunda, como são. A terceira, como podem ser. E a quarta, como devem ser. Eu diria que o Mário Garneiro foi o introdutor do que hoje nós chamamos de planejamento estratégico. E ele fez isso por onde ele passou. Ele nasceu em Campinas, em 15 de agosto de 1900, posso dizer as duas, 37, graduou-se
em Direito pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica e participou de cursos de administração, especialmente relações industriais, gerenciamento financeiro, nos Estados Unidos e antiga Alemanha Ocidental. É um pater familias orgulhoso, inclusive tem aqui hoje do seu lado o Álvaro, um dos seus filhos, já brilhando na televisão e em tudo aquilo que ele vem seguindo como carreira. O Mário é presidente do Conselho do Grupo Brasil Invest, do Fórum das Américas, da Associação das Nações Unidas Brasil e da Jurisul, que é um instituto interamericano para estudos jurídicos no Mercosul. Dentre os diversos cargos exercidos pelo Mário Garneiro, eu destaquei aqui a presidência da Confederação Nacional da Indústria, da CNI, do Sindicato Nacional da Indústria de Tratores, Caminhões e Veículos Similares, da ANFAVIA, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Ele também foi presidente da Fundação Projeto Rondon e, como eu disse, presidente do Centro Acadêmico 22 de agosto da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele tem vários livros, dos quais hoje vocês terão oportunidade de conhecer a JK, A Coragem da Ambição. Vale a pena, é um livro histórico e com muita fidelidade àquele momento da vida do Juscelino Kubitschek, e também vários artigos publicados aqui no exterior e diversos títulos e premiações. Por tudo isso, minhas amigas e meus amigos, é com muito interesse que nós vamos ouvir o Mário sobre um tema que ele é craque: a possibilidade existente de maior participação brasileira no mercado europeu. Mário, uma satisfação revê-lo. Seja bem-vindo ao Centro de Integração Empresa-Escola. A palavra é sua. Muito boa noite, minhas senhoras, muito boa noite, meus amigos e companheiros estudantes. Meu querido amigo Rui Altenfelder, e ouvindo o Rui, a gente sabe por que ele apenas começou no CEDASP, que nós fundamos lá, e porque foi presidente do partido. Ele sempre foi esse orador convincente, capaz e competente. E, acima de mim, teve uma vantagem que ele e o Bertelli sempre tiveram, que eles foram estudantes muito melhores do que eu fui. E eu vou contar depois uma história, embora não seja muito para vocês repetirem depois na sua vida profissional. Aqui eu queria agradecer em especial ao Bertelli e a todos os nossos, Geraldo, e todos os nossos amigos do CIE. Eu tive a oportunidade de acompanhar o nascimento do CIE com o Peri Higel, o Boyleson, o Geraldo e o nosso amigo Bertelli. Ainda na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, quando estava no início este movimento de integração escola. O Bertelli conduziu isto com um grande brilho, o Rui está dando uma contribuição, e por aqui passaram homens da maior estirpe que trouxeram uma contribuição efetiva nessa integração entre ensino e empresa. Nós, por outro lado, na vida profissional, e o Rui foi tão generoso em ler alguma coisa que o nosso amigo Aníbal Teixeira, um proeminente brasileiro, que foi quem escreveu o programa do Juscelino Kubitschek para o JK 65,
de mim escreveu. Muitas vezes, quando você escreve dos amigos, você perde o sentido da dimensão, ultrapassando com o coração a dimensão humana que você deve dar. Na questão especial aqui do Rui e do mau exemplo que eu queria dar a vocês, vou contar o que aconteceu comigo na faculdade para me formar, porque o Rui estava dizendo exatamente que nós demos uma grande impulso à parte política. Evidentemente, 61 foi um ano quando eu presidi o centro, e que nós éramos companheiros lá, o Bertelli. E o Bertelli foi uma oposição sempre construtiva. Ele não era UDN. No peito, ele era UDN. Nós éramos PSD. Naquela ocasião, o PSD era o partido do governo, mas era o partido mineiro que ajeitava as coisas. A UDN tomava uma posição mais radical. Mas o Bertelli era um UDN paulista, UDN meio mineirizada também, de modo que ele só trazia contribuições, não deixava que eu entrasse nas assembleias do PODA, mas, por outro lado, também, na hora que nós tínhamos a nossa festividade fechada no Pio também, nós dizíamos, Bertelli, aqui, vai tomar um café, você volta depois da assembleia aqui para estar conosco. Mas aí eu comecei a fazer a vida política, tinha entrado bem na faculdade, até tinha causado uma impressão muito boa a um professor que depois ficou um amigo muito grande, que virou padrinho de casamento meu, Zé Frederico Marques. E quando entrei fui fazer o vestibular, eu tive sorte de cair uma digressão sobre a Semana da Arte Moderna. Como eu tinha lido muito aquilo, gostava muito daquilo, fiz uma digressão muito boa. Ele tive nota 10 e entrei em segundo lugar na universidade. Mas o Frederico achou que aquilo eu ia repetir ao longo dos 5 anos. As coisas tomaram outro rumo, nós entramos na vida política, começamos a fazer a política acadêmica e tudo isso, e o ano de 61 foi um ano de radicalização enorme, porque o Jânio Quadros renunciou e nós estávamos no auge da Guerra Fria, inclusive com efeitos aqui, onde você tinha um grupo de estudantes que era pró-Cuba e outro que era contra Cuba. Nós não éramos nem pró-Cuba, nem anti-Cuba, nós éramos basicamente a favor do Brasil. E esse era o sentido que nós queríamos, tanto a oposição do Bertelli quanto o Rui, nós queríamos achar soluções e trazer problemas brasileiros, porque os problemas brasileiros eram muito maiores e mais urgentes e prementes do que os problemas de Cuba, da Rússia, dos Estados Unidos ou de quem quer que fosse. A solução nós queríamos achar para os nossos problemas. Mas, então, eu fui fazer o meu exame final em 61. E o Zé Frederico era o professor. O Zé Frederico, no exame escrito, eu tinha feito, ele era professor de processo civil. E eu tinha feito uma prova bem razoável. Aí chegou na hora do exame oral, ele me perguntou, Mário, eu vou poupar aqui você. Vou fazer você 3 perguntas, você me responde sim ou não. Porque você está precisando de 5, eu vou fazer 3 perguntas, dar 3 chances para você aqui. Sabe, muito bem, professor, vamos lá. Então, ele fez a primeira pergunta, sim ou não? Eu disse sim, ele disse não. Tinha mais uma chance, fui para a segunda pergunta, eu disse, agora estou jogando aqui e tal, falei sim na primeira, vou falar não na segunda. Falei não na segunda, ele disse não, é sim. Então, aí eu já estava na zona do pênalti, não é? Aí eu disse, professor, eu quero fazer um acordo com o senhor. Eu não quero contestar a sua presidência da Escola Paulista aí de processo civil, mas eu tenho visões completamente diferentes da do senhor. E, para não criar uma polêmica, eu queria, então, dizer ao senhor que era melhor eu não responder a última pergunta. Ele riu e disse assim, tá bom, eu vou lhe dar os 5 que você precisa, mas eu vou te pedir, você tem que fazer um juramento. Naquela hora faria qualquer juramento, né? Pois não, professor, diga aí qual é. Olha, eu vou lhe dar os 5, você vai jurar na sua vida que você jamais advogará. Eu disse,
e cumpri. De modo que esse daqui não seja um exemplo de vocês, mas eu achei que era interessante contar aqui para vocês como a vida de estudante muda, entrando em segundo lugar e saindo na rabeira da faculdade. Evidentemente que o trabalho que é feito aqui no CIE, eu testemunho, e quando estava na Volkswagen, eu dirigia lá 33 mil pessoas, fui diretor de Relações Industriais, e nós tivemos muito trabalho conjunto aqui feito entre o CIE e a Volkswagen. Eu criei na Volkswagen uma universidade Volkswagen, onde a pessoa que fosse, mesmo iletrada, teria o acesso ao curso, naquela ocasião era o Mobral, passava depois para todo o sistema educacional, e nós financiávamos, inclusive, o pós-graduado, e vários deles ali chegaram. E uma das forças expressivas do aumento da produtividade na Volkswagen foi a força que foram dadas aos estudantes e estagiários, entre os quais muitos que daqui vieram do próprio CIE. Quando eu tive a oportunidade, no projeto Rondon, de fazer pro bono, fui funcionário público, se receber um tostão naquela ocasião, a um convite do presidente Caso, eu tinha a mesma ideia que o Rui e o Bertelli tinham, e outros de nós tínhamos aqui, de que era importante que a juventude tomasse conhecimento do que se passava no país. O projeto Rondon, infelizmente, depois foi extinto. O presidente Lula o refez voltar. E, quando eu tomei posse, nós tínhamos apenas 15 mil alunos. 3 anos depois, nós saímos com 150 mil alunos que estavam cursando o projeto Rondon. O que isso significou? Não apenas levar a um pouco do saber daquelas pessoas que estavam aqui nas universidades para as várias regiões mais remotas do país. Mas, acima de tudo, o que essas pessoas aprenderam, o que esses estudantes aprenderam da realidade brasileira, de como enfrentar a realidade brasileira e como melhorar, basicamente, o homem na sua qualidade humana no Brasil todo. Que é isto agora o que o CIE está fazendo na sua inclusão social. E eu acho que isso daqui, o programa que vocês estão desenvolvendo agora, é de uma amplitude extraordinária que vem a crescer, acrescentar-se àquele cabedal de serviços que vocês já prestaram pelo CIE aqui no Brasil. Portanto, Rui, eu queria cumprimentá-lo aqui. Você foi um grande presidente do SEDASP, foi um grande presidente do PIL. Na nossa vida, eu só perdi uma eleição na minha vida. E o culpado está aqui sentado, que é o Luiz Gonzaga Bertelli. De modo que veja que na vida nós nos reencontramos, mas foi o único que conseguiu ganhar do PIL aqui, foi o Bertelli, quando era presidente do PODA naquela ocasião. Mas o tema que nos traz aqui é um tema talvez um pouco mais específico sobre a posição do Brasil. Eu acho que, acima de tudo, e eu vou chegar um pouco depois na questão da Europa e dos Estados Unidos, eu acho que a nação hoje, vocês, moços, têm uma responsabilidade enorme pela frente. O que nós queremos que seja esta nação? Eu acho que hoje, da Presidenta da República ao lugar menor aqui, nós temos que responder a nós mesmos o que nós queremos que este Brasil seja dentro de 5 anos, dentro de 10 anos, dentro do futuro. Nós não sabemos. Se hoje nós todos aqui formos perguntar aos políticos brasileiros qual é o objetivo do Brasil como nação dentro de 5 anos, o que nós queremos ser como nação? Queremos ser uma nação desenvolvida. Mas isso todo mundo quer. Ninguém quer ser pobre neste mundo. O que nós queremos além do desenvolvimento, que era o que Juscelino tinha na cabeça. Quando o Juscelino iniciou o seu programa aqui, ele diz o seguinte: este país só pode ser um país grande se integrar, se for uma nação.
se for um país que saiu de arranhar os litorais para encontrar-se na totalidade do seu 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. O que queria Juscelino? Queria que uma nação íntegra e que fosse tomada por todos os brasileiros. O que nós queremos do Brasil de hoje e da sua projeção dentro dos próximos 25 anos. O segundo ponto que eu traria aqui era saber, em sabendo isto, quais são os meios que nós necessitamos para mobilizar para lá chegar. E o terceiro ponto, encontrados os meios, como nós vamos mobilizar a opinião pública, como nós vamos mobilizar a nação para que esses meios sejam permanentes. E se me permitam, eu diria alguma coisa sobre isto. O Brasil tem certamente uma vocação internacional. Nós fomos muito caipiras e temos sido caipiras no bom sentido e no mau sentido de olharmos os nossos umbigos por muito tempo. O Brasil é maior do que nós mesmos imaginamos quando estamos dentro do país. Nós não nos damos conta do tamanho e da força e da pujança desse país. O segundo ponto que eu vejo importante é a projeção. Nós seremos certamente, dentro dos próximos 30 anos, estaremos entre as 4 maiores economias do mundo. Mas não são apenas economias que são determinadas pura e simplesmente por seu produto bruto. São determinadas por uma unidade de língua, por uma unidade territorial, por uma unidade de cultura que poucas nações no mundo têm hoje. Algumas que estão chamadas emergentes, e eu sou contra este termo emergentes, nós já somos unidades de poder, nós não somos mais emergentes. Isto não é uma classificação a mesma que nós ouvimos há muito tempo do terceiro mundo. Um francês sentado lá no Boulevard Saint-Germain, tomando o seu aperitivo, inventou lá aquele terceiro mundo. E criou-se o terceiro mundo, e nós entramos na filosofia de que somos do terceiro mundo. Nós não somos nem do terceiro mundo, nem emergentes. Nós somos um país que tem especificamente um poder extraordinário em si e na sua capacitação, não apenas da juventude, mas dos homens que os conduzem, como os que aqui estão. Então, partindo desta premissa, eu diria que o Brasil tem que se preparar politicamente, na mentalidade de cada um, para exercer o poder. Nós não temos apenas de ficar em posições negativistas ou numa posição de coisa. Não, o tsunami monetário nos permitiu chegar aqui a 350 bilhões de dólares de reservas, a pagar um déficit de balanço de pagamentos de 70 bilhões anuais. São essas coisas que nós temos que analisar quando nós imaginamos que o Brasil tem que ter uma posição propositiva pelo tamanho que existe e não uma posição negativista apenas de crítica. Somos independentes, mas independentes na medida em que este respeito pela independência seja feito por condições de construção e não apenas de negação. Voltando ao problema que eu vejo hoje favorável ao Brasil também, dentro desse aspecto. Um dos jornais, quando eu fiz uma declaração sobre as possibilidades e a necessidade do Brasil crescer no exterior, colocou até uma manchete que foi... Garneiro disse que precisamos colonizar a Europa. Não foi bem esse o sentido. O sentido que eu disse é o seguinte: as oportunidades estão abertas hoje para que o Brasil, as empresas brasileiras, possam ter uma visão internacional e possam se expandir, aproveitando-se das crises internacionais, assumindo empresas que têm hoje tecnologia, management e outras capacitações em outras áreas do mundo. E quando você pensa na multinacional,
Você muitas vezes não se imagina o poder que a multinacional, que o país tem através da presença das suas empresas no exterior. Por quê? Porque estas empresas vão gerar também no exterior emprego, renda, impostos, e tem o ouvido privilegiado das classes políticas, porque é importante dentro do tecido econômico e social de cada país. Acho que as oportunidades que se abrem hoje para o Brasil de participar em grandes empresas internacionais, e tem várias que estão desenvolvendo muito a prestação de serviços. Eu tenho estado agora, eu viajo muito, e tenho estado a ver empresas como a Odebrecht, Andrade Gutierrez. Ainda agora, ontem, eu estou indo para a Arábia Saudita, estamos levando a Petrobras lá numa sociedade com o Brasil Investe e com a família real. Quem vai construir isso é Andrade Gutierrez. É um projeto de $1 bilhão que vai ser dado porque a Petrobras, e nós estamos lá, e nós indicamos à família real árabes, muito bem, nós vamos participar deste projeto, mas queremos que uma companhia brasileira participe. Eu, quando fiz alguns empreendimentos nos Estados Unidos, em Miami, construí muito lá, levei a Odebrecht para fazer os seus primeiros projetos na área de edifícios e de prédios residenciais. Essas coisas todas trazem ao Brasil não apenas uma receita, mas trazem um poder político importante nesta coisa. Petrobras, Vale, mas se vocês imaginarem, eu estava agora na França vendo a penetração que estão tendo hoje as grandes franquias brasileiras, estas todas de alimentação e outras que estão entrando em várias áreas na Europa e nos Estados Unidos. Girafas, enfim, há várias delas que estão penetrando enormemente. Isto é um fator importante na fixação da imagem de uma economia que será, dentro de 30 anos, uma das 4 mais importantes do mundo. E o que isso tem a ver com o governo? Eu acho, por exemplo, que os fundos de pensão, há $35 bilhões que poderiam estar sendo investidos, porque os fundos de pensão, com um total de patrimônio hoje, $350 bilhões, tem uma possibilidade de investir, por lei, até 10% no exterior. Eu acho que estes fundos deveriam seguir o que a China está fazendo. A Coreia agora colocou $7 bilhões, o maior fundo de pensão da Coreia botou $7 bilhões à disposição das empresas coreanas para compras no exterior de empresas. Porque comprar empresas do exterior é fonte de prestígio, é fonte de dividendos, é fonte de management. E os senhores sabem, porque aqui o CIEI é uma fonte de saber e de cultura, que antes do capital, o mais importante para fazer qualquer negócio é ter a ideia e ter o management. Nenhum grande capital vai para alguém que não saiba gerir o seu negócio. Não existe isto no mundo. O capital é consequência de uma ideia e de uma capacidade de geri-lo. Portanto, aqui o momento é bom. O real é forte? É. Eu não acho que o real seja forte e esteja aqui nós lutando contra a desindustrialização. Este real forte permitiu que o Brasil saísse de uma exportação de $80 bilhões para $240 bilhões. Por quê? Porque trouxe a tecnologia, trouxe máquinas, trouxe equipamentos que permitiram que a agricultura e os serviços crescessem enormemente. E se o dólar fosse a 4 ou a 5, você não poderia comprar nem a tecnologia, nem a maquinaria necessária para manter o ritmo de industrialização e modernização que nós teríamos a necessidade para chegar a esses valores. Portanto, o momento que eu vejo é um momento importante. A China está comprando tudo em Portugal, comprando tudo em várias áreas da Europa. Por quê? Porque está barato
e porque ela tem capacidade de gestão. Enquanto os Estados Unidos estão formando 30 mil engenheiros por ano, a China está formando 300 mil. Há uma pequena diferença agora, inclusive na geração do saber e na aplicação do saber. Essas coisas todas mostram que uma entidade como a CIE tem extrema projeção nacional, mas tem uma extrema projeção futura na criação do management, na criação de gente competente empresarialmente para poder desenvolver este país com pernas fortes e suficientes para manter, não só chegar a ser a quarta maior economia do mundo, mas para mantê-las. Portanto, aqui, sem entrar em maiores detalhes sobre a questão da Europa, Rui, Bertelli, meus caros amigos, eu procurei fazer um quadro um pouco mais amplo, porque me parece que o Real Forte dá uma oportunidade enorme às empresas brasileiras. A estabilidade financeira dá. Isso me permite, apenas terminando, falar um pouco sobre a desindustrialização. Mais importante do que o Real Forte é a inflação na competição com os outros países. Enquanto nós temos uma inflação de 5,5% no ano passado, o restante do mundo teve uma inflação ao redor de 1 a 2%. Isto representa custos para a indústria brasileira extraordinários, que não são computados e que nenhum câmbio pode ser, a não ser que nós voltemos àquela época onde se exportava porque pagávamos por câmbio. E o câmbio, quando o câmbio é desvalorizado, todos nós estamos pagando, porque o câmbio desvalorizado é uma redução da renda nacional que está sendo tirada do bolso de cada um de nós. É natural que o Brasil esteja passando por uma fase agora de discussão, mas as discussões mostram claramente que estamos num caminho certo da estabilidade, mas a estabilidade que tem que ser com uma inflação que não passe de 4% no máximo. Se tivermos 4% de inflação, 30 bilhões de exportações e mantivermos um pouco do custo do Brasil, e eu estava falando da Arábia Saudita, vou dar um número a vocês para vocês verem o que é a competitividade. O preço da energia elétrica é 0,28 por quilowatt. No Brasil, 2,80. É possível competir? Então, nós temos que ver que isso daqui, nós temos que olhar para dentro. O nosso problema não são os tsunamis. Nossos problemas são aqui, são os tsunamis das estradas esburacadas, da maior exportação de impostos já feita pelo Brasil, de ICMs, que ninguém consegue entender o que existe. Isto é a mensagem que nós temos que pressionar, e órgãos que vocês têm, os nossos políticos, para ver o seguinte: nós não vivemos de grandes declarações políticas. Nós vivemos das exportações que temos e da comida que nós pomos nos nossos pratos, nos pratos dos nossos filhos e de todos nós aqui. E isto está sendo prejudicado por uma coisa, por esta não modernização do Estado brasileiro. De modo que a mensagem é sempre de otimismo. Eu não podia ter aprendido com o Juscelino coisas diversas. Quando o Juscelino foi cassado, e é uma coisa triste, e o Rui dizia, e morredora, encontrei o presidente uma sexta-feira à noite em São Paulo. E ele me disse: Mário, onde é que você vai? Eu disse: não, eu vou indo a Brasília. Eu era presidente da Anfávia naquela ocasião. Eu vou a Brasília. Então, presidente, o senhor vai comigo no meu avião, vamos lá para Brasília no domingo. Tá bom, eu estou aqui na casa do bloco, você me telefona aqui no sábado, me telefona ao meio-dia, que nós vamos combinar para ir para lá. Quando eu liguei para o presidente ao meio-dia, ele já tinha saído da casa do bloco. Aí eu... tudo bem.
não deixou recado. Ele pegou o carro e foi de automóvel para lá, para o Rio. E aí teve o acidente. E, no dia seguinte, a Folha publicou aquilo que estava no bolso dele, tirado uma foto do... E no bolso dele estava o meu telefone, que faltou. Se ele tivesse ligado e tivesse dito, eu vou para Brasília com você, talvez certamente não teria sofrido o acidente que teve. Então, em Morredouro, Rui, eu acho que foi morredora, foi exatamente esta lembrança e essa convivência. E a convivência do Juscelino, que eu convivi depois, inclusive, da cassação, longos anos depois da cassação, me ensinaram uma coisa. O Juscelino não teve jamais um problema de fígado. Por quê? Porque não odiou o seu próximo. Ele apenas imaginou que vitórias e derrotas são exatamente as faces diversas de uma mesma moeda. E olhar o futuro de uma maneira positiva é talvez a única coisa que nós, que somos mais velhos, podemos dizer a estes jovens que aqui estão. Muito obrigado aos senhores. Agradecemos a exposição do palestrante e, neste momento, daremos início aos debates e esclarecimentos sobre o tema tratado. Convidamos o presidente executivo do CIEE e presidente da Academia Paulista de História, Dr. Luiz Gonzaga Bertelli, para integrar a mesa e coordenar os debates. Pedimos àqueles que desejarem efetuar perguntas ao conferencista que as façam por escrito na ficha para debates e entreguem a uma de nossas colaboradoras da área de Relações Públicas. Meu presidente do Conselho, Dr. Rui Altenfelder Silva, cuja pessoa cumprimentamos todos os nossos ilustres conselheiros, professores presentes, colaboradores do CIE, senhoras e senhores e estudantes que nos honram com seu comparecimento a esta brilhante palestra proferida pelo meu querido colega, amigo e irmão Mário Bernardo Garneiro. Queria dizer-lhes que nós ficamos honrados nesta casa, honrados e agradecidos pelas palavras sempre incentivadoras do Mário Garneiro sobre tudo que se faz nessa casa em benefício do jovem estudante brasileiro, principalmente do jovem mais desamparado, que é o objetivo maior desta organização. Como viram pelo vídeo que passamos, hoje 11 milhões de jovens já receberam bolsas auxílio por intermédio da nossa organização, e essas bolsas auxílio foram fundamentais para que os jovens pudessem pagar as suas mensalidades escolares e prosseguirem nos seus estudos, seja no ensino médio ou no ensino superior. Hoje, uma vastíssima galeria de figuras notáveis foram estagiários do CIE, receberam bolsas por nosso intermédio, e, desta forma, graças a esse estímulo recebido, puderam terminar os seus cursos. Dizer-lhes também de que esse dinamismo e a capacidade do CIE hoje, já quase completando 50 anos de proveitosa existência, deveu-se, em grande parte, a uma galeria de notáveis figuras do mundo empresarial, do mundo cultural, do mundo científico, entre elas o meu querido amigo e colega Mário Garneiro, não é? Que participou nos primórdios da criação desta organização, que teve entre seus fundadores o querido Geraldo Ziviano. Então, esse dinamismo, essa capacidade empreendedora do CIE, hoje uma das maiores, e talvez, Mário,
sem dúvida, a maior instituição de filantropia e assistência social da América Latina, deveu-se em grande parte às contribuições preciosas, entre as quais a sua contribuição, que é oportuno registrarmos. Integrando, portanto, essa galeria fantástica de personalidades do mundo cultural que ajudaram-nos, sobremaneira, na construção desta entidade. Juntos com Rui Altenfeld, presidente do CIE desta casa, Fernando Menezes, Ricardo Izar, o nosso querido Ricardo Izar, saudoso, que faz tanta falta, ele que se desgastou por demais como presidente da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, e uma das razões principais, dizia ainda há pouco ao seu filho, deputado federal também, uma das razões principais da morte precoce do Ricardo Izar foi excessivo desgaste que tivera nas inúmeras reuniões, inúmeras e infindáveis reuniões da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Dizem os cardiologistas que o atenderam no INCOR que essa foi uma das principais razões da morte do nosso saudoso deputado Ricardo Izar, que conosco compartilhou de todos os esforços na estruturação do Centro Acadêmico 22 de Agosto e na transformação da Faculdade Paulista de Direito da PUC numa das mais notáveis escolas jurídicas da nação, reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. Pois bem, senhores, na sua simplicidade, Mário Garneiro também não mencionou que foi, inquestionavelmente, o maior presidente e líder universitário da nossa geração dos anos 60, como presidente do Centro Acadêmico 22 de Agosto. E Mário também deixou de registrar o respeito e carinho que um dos maiores religiosos que o Brasil teve, o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Carlos Carmelo Vasconcelos Moda, lhe dedicara. E Mário fez um esforço muito grande que um dia, como historiador, como jornalista, nós temos que registrar. Quando já se anunciava que o país teria uma revolução militar em face do caos que se instalara na nação, Mário promoveu, no seu apartamento na rua Itacolomi, um almoço e chamou Jango Goulart para que, junto com o cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, pudessem conversar sobre aquilo que se apresentava à nação às vésperas da Revolução. Durante horas, nosso saudoso cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota tentou sensibilizar o nosso ex-presidente Jango Goulart sobre os caminhos perigosos que estava procurando percorrer. Pois bem, quantas e quantas vezes almocei na casa do Mário, estudante de república, com dificuldades, ia lá procurar que o comendador Garneiro, ilustre técnico da Secretaria de Agricultura, nos convidasse para o almoço. Cara de pau de jovem, íamos lá, né, e nos convidar para almoçar lá no apartamento dele, e sempre recebidos com aquela fidalguia, que é uma característica até hoje da família Garneiro. Então, reiterados agradecimentos, Mário, em nome desta casa, dos jovens que aqui estão presentes, dos nossos conselheiros e de amigos. Pois bem, se você permite, nós gostaríamos ainda de abrir ao nosso auditório algumas questões, que eu passarei a lê-las. A primeira aqui é o Ricardo Francisco Escuráquio. Pergunta, doutor Mário Garneiro, essa possibilidade assumirá características de êxodo se praticada de forma intercambiável, enaltecendo o seu amor ao próximo e ao ser humano que o cerca? Bom, antes de responder isso, eu precisava, se me permitir, Bertelli, aqui praticamente nós estamos em família e, além dessas da rememoração extremamente tocante que o Rui e o Luiz Gonzaga
estão fazendo da nossa vida, eu tenho de dizer que eu fiquei preocupado aqui com duas coisas. A primeira delas é que o presidente da Academia Paulista de Direito. O outro é o historiador. Então, aqui eu estou me sentindo bem deslocado do negócio todo. Só tenho aqui auto-acadêmicos. Eu fui o único para sair da acadêmica que jurar que não é advogado. Nunca mais iria advogar na vida. Então, eu estou me sentindo aqui meio inconfortável. O segundo ponto é que eu ouvi aqui de entrevão que vocês que estão aqui do CIE vão ter que dar uma nota àquele que pelo conferencista. Eu me lembro uma vez, o Tibiriçá Botelho era um candidato nosso lá na faculdade. Orador oficial. Orador oficial e tal. Mas o Tibiriçá era um sujeito completamente, um gênio, mas completamente. Aí ele foi ser candidato e nós fizemos a do Pio e ele ganhou a eleição. Mas ganhou sem saber uma coisa que eu estou confessando agora. O Tibiriçá, ele aprontou tantas e tão grandes como candidato, brigou com as moças e tal, que ele não teve um voto. Nós roubamos lá 500 votos. Ele perdeu por 600 votos. E só tinham 500 eleitores. Então, vocês imaginem que todo aquele esforço não adiantou no negócio. E eu soube que vocês vão votar. Então, eu prefiro aqui pedir para o Álvaro que ele já comece a votar lá a favor de dar pelo menos 5 para eu passar de ano. Mas eu acho que a pergunta do Escuraco é basicamente se eu bem compreendi, Luiz, no sentido de se o lado humano prevalece mesmo em condições econômicas ou em condições políticas. Eu acho que, fundamentalmente, tudo decorre dessa capacitação que o homem vai adquirindo ao longo da vida. Eu não acredito que as circunstâncias, o homem em suas circunstâncias. Muito bem, Ortega Gasset diz muito bem, o homem em suas circunstâncias. Ele pode reagir diante de certas circunstâncias, mas o homem, fundamentalmente, é formado desde o momento de seu nascimento, mesmo antes, com aquilo que vai portar durante a sua vida. Muitas coisas virão com a cultura, outras virão com as circunstâncias, mas, fundamentalmente, o lado humano nasce e deve ser aprimorado dentro da linha que você tem de pensamento. Não se imagine cambiar. Você tem que ser, na sua autenticidade, aquilo que você é. Porque o outro que está vendo você na sua integridade. Não é o espelho que está lhe dando. Ele está vendo você por raio-x. Portanto, essa condição humana de saber o que você é e você quer e manter nos bons e nos maus momentos essa mesma personalidade, eu acho que é fundamental do ser humano e isto se transmite nos bons e nos maus momentos. Muito bem. O Dorival Fontes de Almeida pergunta. Dorival Fontes de Almeida, da Federação dos Contabilistas de São Paulo. Os executivos brasileiros têm, ao seu ver, perfil e competências para exercerem cargos de relevância e no alto escalão das empresas europeias sediadas na comunidade europeia? Sem dúvida, o que estão faltando são as oportunidades das empresas aí estarem. E você vai pegar, por exemplo, na Ambev, vai pegar o que está acontecendo em várias outras empresas. Se você vir, hoje, um dos carros mais bonitos do mundo é a Bentley, que foi feita, que a Volkswagen comprou e tal. Este rapaz saiu da Volkswagen, foi para a Audi
E a Audi, hoje, da Audi, ele foi para a Bentley, é chefe do desenho da Bentley, que é o carro de maior prestígio na Inglaterra. Ele é chefe dos desenhos, concebeu o carro que recebeu todos os prêmios. Eu acho que a capacitação, hoje, do brasileiro está, em grande parte, ligada às dificuldades que nós já tivemos. E essas dificuldades hoje se expressam pela possibilidade que temos de exportar gente competente. E você veja que isso daqui está se passando. Eu vou indo à China agora, a Beijing. O presidente da Petrobras, na China, é um brasileiro e é um homem extremamente competente. Se você vê onde você for, se você encontrar brasileiros, você os verá muito bem. Por outro lado, acho que a presidenta Dilma está fazendo um grande programa, que é este programa de levar estagiários a estudarem no exterior. Por quê? Só nos Estados Unidos, a China tem 120 mil alunos estudando no total. A Arábia Saudita, que tem uma população de 60 milhões de pessoas, tem aproximadamente hoje 30 mil estudantes no exterior. Nós, que temos 200 milhões quase de habitantes, ainda estamos com um número mínimo de pessoas aí, porque o estágio nas universidades, nos centros de saber, vão dar duas coisas que são extremamente importantes. Primeiro, o conhecimento de um novo mundo. E o segundo, relações. E vocês aqui, talvez eu quisesse deixar aqui uma sugestão para você. Como o marketing é uma ciência nova, haverá uma ciência nova que já está em curso e que ainda não tomou forma, que é o networking. Eu acho que isso daqui será, num certo momento, transformado nos próximos 10 anos como uma ciência exata como é o marketing hoje. Eu acho que o CIE podia ter uma posição importante de vanguarda nesse período. Estudante Vitória Prigarina, da Columbia University, diz: Dr. Mário Garneiro, parabéns pela sua exposição. No seu entendimento, quais os países e quais os setores mais oportunos para investimento no Brasil de hoje? No Brasil? É. E quais os países mais prósperos, com oportunidades mais efetivas de desenvolvimento? Eu estou muito contente que alguém de Colômbia esteja aqui. Nós temos apoiado lá em Colômbia eu acho que você participou de um dos nossos seminários sobre os BRICS lá em Colômbia. Nós temos feito com o Fórum das Américas, e com o Marcos lá, que está como professor lá, temos apoiado isso. Eu acho, de lá para cá, daqui para lá? Olha, eu acho que hoje, o Brasil está penetrando muito na América Latina, principalmente nesses países, Argentina, Peru, Chile. Eu acho que este é um mercado, é uma possibilidade muito próxima, inclusive pela facilidade de línguas, de expressão e de distância. Mas eu acho os Estados Unidos um país. Se você pegar hoje a perspectiva europeia, que há 300 mil empresas que irão à falência esse ano na Europa. Ora, elas não vão à falência porque há várias coisas, inclusive capitais ou problemas de gerência. Será que dentro dessas 300 mil empresas nós não encontramos empresas brasileiras que possam se beneficiar de conhecimentos avançados que lá estão e comprar hoje em condições importantes? Isso se aplica à França, se aplica à Itália, se aplica à Bélgica, países que têm, mesmo na Inglaterra, e nos Estados Unidos, onde eu ainda considero o país mais barato do mundo. Se você pegar aqui, eu estava lendo ontem, uma pizza aqui custa R$ 48. R$ 48 são 25, quase $30.
Ora, $30 você janta muito bem lá nos Estados Unidos, a mais do que uma pizza, não é? E que não importa nem a mussarela, é uma pizza aqui com mussarela nacional. Então, eu acho que esta facilidade que nós temos aqui de ir a outros países existe. E os Estados Unidos ainda, eu acho que seria o objetivo principal. Porém, na alta tecnologia, na biotecnologia, acho que na biotecnologia o Brasil tem uma possibilidade enorme de aquisições de processos e de empresas que lá estão. Na área importante, autopeças. O governo aqui está voltando a falar. Eu acho que hoje, na implementação desse programa de autopeças, eu acho importante isto. Acho importante na bioquímica. Enfim, eu acredito que hoje, eu diria, pela facilidade do dólar, os Estados Unidos, pela facilidade do conhecimento das empresas que estão em maiores dificuldades, a Europa, França, eu diria França, Itália, Espanha e Portugal. Muito bem. Doutor Stefano Vercelli, como o senhor vê a política tributária brasileira, em especial a política tributária atingindo as micro e pequenas empresas e, desta forma, inibindo o seu desenvolvimento? Uma tragédia. Eu não entendo como é que nós possamos aqui não ter tido a força política ainda de reunir os governadores, de mudarmos, criarmos um imposto como o IVA, substituindo esta teia de aranha inominável que é a teia de aranha dos ICMs que nós temos aqui, e, principalmente, essa taxação que está... Eu já não digo do volume da transação, do total, 34,5% do volume do PIB, onde é um país que nós não temos condições de dizer que nós somos um país em que haja uma sonegação institucionalizada. Há hoje um aparelho arrecadador importante, tanto que ele cresce mais do que o próprio PIB. Então, sabe, muito bem, se fosse ao contrário, muito bem, mas tá, o aparelho arrecadador cresce mais do que o PIB. Então, como é que nós estamos sugando essa coisa? Porque nós estamos pagando impostos, bem ou mal. Então, sabe, agora, eu acredito que esse problema tributário é um problema que vai junto daquele chamado custo Brasil, onde a vontade política esbarra em certas coisas que não conseguem se resolver. Não é possível que não se chegue com uma vontade política a simplificar esses 70 impostos que nós temos aqui, esses 3 meses que uma empresa média gasta por ano com auditores ou com o seu departamento de contabilidade para poder fazer os balanços ou para poder pagar os seus impostos em dia, sem dúvida esquecendo alguns. E o resultado disso na pequena e média empresa é que você não tem nenhuma condição de montar uma estrutura para acompanhar. Você paga aquilo que aparece, apareceu um fiscal diz assim, paga isso, você paga. Paga para não ter chateação. Portanto, não há nenhum planejamento fiscal possível de ser feito numa legislação que é de 100 anos atrás. Muito obrigado. Mais uma jovem estudante aqui, a Cristina Gomes, que cursa o 5º período em serviço social de uma universidade sui generis, que é a Universidade Ítalo-Brasileira. O reitor da Universidade Ítalo-Brasileira é um grande amigo desta casa. E quando nos convidou para conhecer a universidade, ficamos surpresos, porque a universidade ela ministra aulas de madrugada. O período lá letivo começa meia-noite e terminam as aulas 3 horas, 4 horas da manhã. E brincávamos com o reitor quando lá nós tivemos, se tem uma parceria muito efetiva, porque eles nos cedem graciosamente incomodato as salas lá para os cursos de alfabetização. Ele disse, nós não acreditamos que o senhor terá um número de alunos suficiente. E, pasme, isso é o que é São Paulo no seu dinamismo, né? Todas as vagas lá são preenchidas e o reitor, para nossa alegria, comunicava que já está ampliando o curso devido ao número grande de estudantes que só podem estudar de madrugada.
Ingresso à meia-noite e sai em torno de 4 horas da manhã. Pois bem, a Cristina nos diz aqui, como o senhor vê, doutor Mário Ganeiro, relevância em comentar que, sendo o Brasil já a 6ª economia mundial, ter tão pouco investido em políticas públicas, em saúde, segurança e educação? Eu só posso dizer que concordo integralmente e queria voltar um pouco ao começo do que falei. Será possível ser a 4ª maior economia do mundo não investindo em educação e em saúde? Não vi nada. Estive na Coreia agora, vi crianças de 3 anos de idade indo para a escola, vi atendimentos de toda a ordem, como está vendo na China. E a China tem um problema maior que o Brasil. Ela tem 800 milhões de pessoas que estão vivendo ainda no interior e que não têm a possibilidade que tem ainda de comunicação. Tem um problema de língua, porque o mandarim foi imposto depois, mas você pensa que na China todo mundo fala mandarim. Na China, cada província tem o seu dialeto. Então, o mandarim é falado por uma determinada classe social, mas não com todas as dificuldades que tem lá. A China, ela está conseguindo resolver o problema da saúde e o problema da educação. Nós ainda falamos muito na educação, e aqui vejo o que pioneiramente o CIE fez, e as minhas preocupações sempre foram nesta linha, desde a época do Centro Acadêmico, quando nós fundamos lá o CEDASP, o Rui fez enormes seminários sobre a parte da educação, naquela ocasião dentro da faculdade. O Bertelli cambiou, mudou e desenvolveu, na época do Centro Acadêmico, temas específicos de educação e saúde. Ora, eu acho que isso daqui são 2 coisas que nós temos que imaginar. Se nós chegarmos à 4ª maior economia do mundo, com o sistema de saúde e de educação que nós temos isto não dura nem o meio tempo do Palmeiras contra o Guarani. Obrigado. Aqui são 4 ou 5 perguntas sobre o mesmo tema. Doutor Mário Ganeiro, profira algumas palavras sobre o impacto real da Copa 2014 no Brasil. Se perdemos, é um impacto total, hein? Bom, eu acho o seguinte, alguém de vocês imagine que nós vamos chegar em algum estádio melhor porque melhorou o metrô, porque melhoraram as vias de acesso, ou porque o trem de leve, como é que chama? O trem TLF, o trem bala. Bom, o trem bala. O trem bala não precisa nem o trem bala, qualquer trem vai chegar mais rápido. Nós temos aqui, dentro disto, e não estamos nos dando conta que nós temos alguns eventos, principalmente no Rio, na sequência. Este ano nós temos o Rio mais 20. São 80 chefes de Estado que vão se locomover durante 3 dias pelo Rio de Janeiro. Então, é uma pergunta, será possível cada chefe de Estado trazendo 20 pessoas? Nós vamos ver como começa o alojamento, como começa a movimentação, tudo isso aqui. No ano seguinte, eu estive com o governador Cabral, ele estava me dizendo, vou fazer aqui o encontro das juventudes, da juventude do ano que vem. Do ano que vem. São 6 milhões de pessoas que ele vai colocar no Rio de Janeiro. Depois virá a Copa do Mundo. Depois virão as Olimpíadas. Nós, brasileiros, não estamos nos dando conta do que isto representa em termos de imagem mundial. Se nós tivermos uma Copa do Mundo realmente bem feita, tivermos umas Olimpíadas, terão os mesmos efeitos que tiveram sobre a China. As Olimpíadas feitas na China em Beijing, tiveram a capacidade
de transformar a visão que se tinha da China no mundo. Nós estamos numa época de transformação onde a imagem brasileira é uma imagem boa. Esta imagem boa não pode ser denegrida pela falta de organização que nós corremos um risco enorme de ter na Copa e nas Olimpíadas. Muito bem. Tainá Bottoni Andrade, da SUCAR, Sociedade Civil da Advocacia. O que o senhor acha, doutor Mário Garneiro, sobre a nossa nova presidente? O Brasil está indo bem ou poderia estar melhor em alguns sentidos? Quais, no seu ver? Ela apoia a nós, estudantes, nos seus estudos, de todos os tipos, cursos, universidades? De quais formas? Eu diria que a presidenta Dilma está procurando trazer a realidade ao Brasil de hoje. O Brasil de hoje é um Brasil que terá, certamente, nós já falamos isso um pouco, de pensar um pouco da chegada muito rápida do pré-sal. Por quê? Porque é impossível um país manter, mesmo com tsunamis financeiros, déficits da balança de pagamentos de 70 bilhões de dólares por ano. Não há reservas que aguentem, não há possibilidade de ser financiado indefinidamente pelos capitais internacionais. Este é um problema sério que nós não estamos vendo ser debatido no Brasil. É um problema que nós já tivemos no passado, nós conhecemos isso desde a nossa época de estudante, da falta de dólares, e quando hoje nós reclamamos que nós não queremos mais dólares, eu me lembro, quando uma vez, no final de ano, eu estava em Nova York e me telefonou o Carlos Langoni. O Carlos Langoni era presidente do Banco Central. E eu tinha, na presidência da CNI, trazido o presidente Reagan aqui para o Brasil, para fazer uma visita aqui ao Brasil, numa época da crise, depois da crise do Setembro Negro, que foi quando o México declarou a moratória. E o presidente Reagan veio aqui e trouxe um cheque de $1 bilhão, disse que ia ajudar o Brasil, $1 bilhão naquela ocasião. Mas, no final do ano, eu estava lá em Nova York, no dia 24, telefonou-me o Carlos Langoni, que era o presidente do Banco Central. Disse: Mário, eu preciso que você faça um favor. Eu disse: Pô, não, o que você quer que eu compre aqui para você? Não. O favor é o seguinte: para fechar o balanço de pagamentos do Brasil este ano, a Arábia Saudita nos prometeu $500 milhões, e se nós não obtivermos esses $500 milhões, nós vamos para o default. E eu queria que você conversasse com Jorge Schultz, que era o secretário que era o secretário de Estado e que tinha sido membro do Conselho do Brasil Investe, pedindo que ele interviesse junto à Arábia Saudita para a liberação dos recursos. Eu consegui falar com o Schultz em Califórnia, e na sexta-feira, no dia 26, os recursos foram liberados, o Brasil fechou o balanço. Olhando isto como uma coisa que eu vi e que eu participei, eu me pergunto, será que nós gostaríamos que este país passasse outra vez pela mesma penúria de pedir para a Arábia Saudita nos dar $500 milhões para fechar o nosso balanço de pagamentos? Portanto, há no ar algo que eu acho que nós temos, como opinião pública, de pensar. O Brasil vai bem, mas não vai bem com 2,3% de crescimento. O Brasil tem de crescer, no mínimo, 4% a 5% ao ano. O Brasil tem que ter uma inflação absolutamente sob controle. Não existe pequena inflação, como não existe pequena gravidez. A inflação existe e cresce. E nós temos que ver o seguinte: ainda temos uma herança extremamente importante de desindexação a ser levada neste país,
que está nos dando uma inflação inercial muito grande. Portanto, eu diria para você, sumariano, acho que a presidenta está tentando ser uma boa manager e ela é porque conhece os assuntos. Porém, há necessidade de olharmos o Brasil não com euforia. Já olhamos sempre o Brasil com euforia, mas com a responsabilidade de chegar ao 4º lugar e mantermos-nos no 4º lugar. E, para isso, precisamos realizar as reformas hoje, não daqui a 10 anos. Muito obrigado. Então, nós temos mais 2 questões, face do adiantado da hora. O senhor Flávio Renault, que é militar da Força Aérea Brasileira, pergunta ao doutor Mário Garneiro: se o senhor fosse dar um conselho para um jovem iniciante no mercado de trabalho, o que o senhor mencionaria como as razões preponderantes que o levaram a ser uma pessoa tão exitosa e tão admirada na sua carreira profissional? Muito obrigado pelos elogios, mas eu acho que, acima de tudo, eu daria um conselho que não é propriamente um conselho. É o que eu fiz na minha vida. Faça aquilo que você gosta. Se o emprego que você tem, se aquilo que você está fazendo não lhe dá prazer 24 horas por dia, largue e comece de novo, porque você nunca sairá da mediocridade se for manter esta linha de pensamento. Emprego não se conquista. Emprego você tem na sua cabeça. Quando você cria, você tem o seu emprego em qualquer lugar do mundo. Muito obrigado. Bem, nós agradecemos àqueles que formularam as perguntas, pedimos as nossas escusas àqueles que desejavam participar dos debates, mas que, em face da limitação do tempo, não puderam fazer. O certificado e o diploma de participação neste evento já estará disponível para impressão daqui a uma semana no site do CIE. Nós reforçamos, por gentileza, a todos os presentes que preencham o formulário de avaliação do evento e o entreguem à saída na recepção. Informamos ainda que se encontram à disposição os jovens que deveriam participar, que chegaram de ônibus, por problema aí do tráfego. Eu vou pedir para o doutor Mário, até logo que você sente, que deixe uma mensagem viu? Claro, De estímulo. Por favor, vamos entrando e sentem com muito prazer. Para o fecho deste seminário. Vamos dizer Por favor. para eles. São 2 ônibus que atrasaram-se e que os jovens estão chegando agora. E nós informamos também que já se encontra à disposição os volumes números 123 e 124 dos livros, dos livretos editados pelo CIE. Um deles é a importância do Estado de São Paulo na economia, na cultura, na educação e no desenvolvimento do país, concernente à palestra que o governador Geraldo Alckmin fez nesse auditório. E o segundo, o novo jeito de fazer negócio no Brasil, de autoria do engenheiro Fernando Baito Egídio Martins, uma palestra que ele fez aqui ainda como vice-presidente do Santander, nesse teatro. Aqueles que desejarem recebê-los, prazerosamente, as nossas relações públicas irão informar-lhes como proceder. Pois bem, então, no encerramento, deixando ao doutor Mário Garneiro, que depois deixa uma mensagem aos jovens que só puderam comparecer agora, o CIE homenageará o ilustre palestrante e amigo desta casa com a entrega do seu troféu Integração. Esse troféu Integração, ele expressa a filosofia básica da nossa entidade filantrópica de assistência social, que é mantida pelo empresariado brasileiro. Trata-se de uma escultura concebida pelo consagrado artista alemão Hans Goldammer, simbolizando a integração da escola com a empresa, o mundo do saber com o mundo do fazer, como também o decisivo apoio concedido
por esta organização, aos mais de 11 milhões de jovens estudantes estagiários que obtiveram bolsas por nosso intermédio na busca do crescente sucesso profissional. Pois bem, são duas figuras humanas representando os estudantes, que amparam um terceiro jovem na sua tentativa de alcançar o sol, símbolo da sua realização e do seu sucesso profissional. Pois bem, para entregar esta láurea ao palestrante, convidamos o professor e desembargador Ney Prado, presidente da Academia Internacional de Direito e Economia e integrante do nosso Conselho Consultivo. Por favor, professor Ney. Em seguida, nós faremos a entrega de um diploma de mérito e gratidão ao Dr. Mário Garneiro, por ocasião desta excelente palestra e por tudo aquilo que ele contribuiu para o desenvolvimento do CIE. E, para tanto, nós convidamos o professor José Augusto Minarelli, representando o nosso Conselho de Administração, para fazê-lo. Então, logo mais nós iremos para o foyer desse teatro, onde será oferecido um coquetel a todos presentes e onde receberão o livro de autoria do conferencista J.K., A Coragem de Ambição. Não é? Pedimos mais uma vez aos participantes que não deixem de entregar a senha preenchida à sua saída. Então, no encerramento, reiterando os agradecimentos a todos, por favor, eu pediria exatamente ao doutor Mário Garneiro que fechasse esta solenidade auspiciosamente, deixando uma mensagem, principalmente aos jovens que chegaram há pouco e que não puderam assistir à sua excelente palestra. Por favor, Mário. Muito obrigado a todos aqui, muito obrigado aos meus caros amigos e companheiros aqui desde a faculdade. Estou vendo que o Centro Acadêmico 22 de Agosto, o Ney é lá do 11 de agosto, era nossos adversários lá, mas eu acho que aqui nós tomamos conta também do CIE. Não é? De modo que eu queria agradecer vocês por terem vindo aqui. Lamento que não pudessem participar aqui da nossa discussão. O que o CIE tem feito e como tem aberto as portas das empresas e do conhecimento a vocês, vocês só realmente terão uma noção disto depois de longo período de maturação. Hoje as oportunidades são grandes, o Brasil vive uma fase de pleno emprego, mas essa fase de pleno emprego não permite que cada um de nós que está em busca de uma melhoria de vida imagine que seja sem altos e baixos. Haverá momentos de decepção, haverá momentos de grandeza, mas, acima de tudo, o conhecimento que vocês vão ter, estão tendo aqui, pela atuação do CIE, será marcante na vida de cada um de vocês. Muito obrigado, meu caro Bertelli, muito obrigado, Rui, muito obrigado a todos os membros do Conselho, muito obrigado, minhas senhoras e meus senhores, por essa deliciosa noite, e lamento ter tomado tanto tempo dos senhores todos aí. Muito obrigado.